Amados, estamos aí retomando os estudos de Êxodo. Já convido vocês para que abram em Êxodo capítulo de número 22, nós vamos ver a parte final e depois nós vamos entrar no capítulo de número 23. É uma grande alegria, sabe, amados, poder estar aqui, compartilhar algumas ideias com vocês. Na verdade, não são ideias, né? Compartilhar é a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando, na verdade, do assunto mais importante que poderia existir na vida do ser humano. Claro, tem muita gente que duvida, tem muita gente que acha que isso aqui são histórias, mitos. Tem gente que considera isso aqui não muito confiável. Mas uma coisa é certa, existe um Deus. Há um Deus, sim, há um Deus que move a história, que faz a história acontecer. E esse universo ele não tem um sentido, não tem uma razão de ser, a não ser que haja uma mão poderosa conduzindo, guiando tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. Esse Deus poderoso se manifesta de alguma maneira, ele se manifestou entre nós, ele veio e nos visitou. Ele nos visitou através do povo dos hebreus, ele nos visitou através de, principalmente, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a manifestação viva, encarnada desse Deus, e é desse Deus que nós estamos aqui falando. Então esse Deus, ele deseja sim ter contato conosco. Isso é um fato, isso é algo maravilhoso, e todo aquele que percebeu isso, todo aquele que viveu isso, vai testemunhar de como esse Deus ele é pessoal. Ele sim, ele quer se manifestar, ele deseja fazer isso na sua vida. Então, vamos orar e pedir para que ele se manifeste sim, poderosamente na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque na Tua Palavra, Senhor, nós temos vida, ali encontramos a vida, porque a Tua Palavra é o próprio Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é verdade, Jesus é a palavra viva que desceu aqui e esteve entre nós. Muito obrigado por essa manifestação maravilhosa do Teu grande amor, da Tua graça, da Tua presença. Abençoa esse momento, abençoa, Senhor, tudo que, ó Deus, nós viemos a conduzir aqui, e que a Tua palavra, Senhor, seja realmente poderosa na vida de cada um dos que agora juntos estamos orando e falando contigo. Não permita que nada do mundo das trevas se interponha e atrapalhe esse momento, mas em nome de Jesus nós declaramos a vitória de Cristo e repreendemos toda influência perversa do maligno, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Capítulo de número 22, nós chegamos até o número 28, né? Nós vamos agora a partir do 29, são alguns versículos a mais. Importante ressaltar aqui que nós estamos tratando de leis morais e leis religiosas que Deus passou para o seu povo. Na verdade, essas leis morais e religiosas, elas já começaram no versículo de número 18, né, que nós vimos antes, e elas vão continuar até o capítulo 23, o verso de número 9. Tá certo? Então, convido vocês, vamos à leitura da palavra poderosa do nosso Deus, a partir 29. Então, amados, 29 diz assim, ó: quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim o seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias, no 8º, entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo, por isso não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Então, nessa toada que nós estamos vendo aí, a aliança que Deus faz com o seu povo implica em responsabilidade por parte desse seu povo. Lógico, isso fica mais do que óbvio, né? E eles precisavam se mostrar santos, não apenas naquilo que o Senhor estava exigindo, mas também se abstendo das coisas que estavam sendo consideradas proibidas, tá certo? Então, lá no versículo 31, algumas traduções dizem assim: ser-me-eis santos. Né? Então, nesse versículo de número 31, na minha tradução diz: vocês serão o meu povo santo. Ou seja, o Senhor ele
exigia santidade por parte do seu povo. E se a gente olhar lá em Êxodo capítulo 19, verso de número 6, né, nós vamos ver que isso é muito sério. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E na lei, esse pronome plural, né, é sempre usado em conexão com a santidade dos homens, tá? Era somente assim, no cumprimento da sua parte, ou seja, os homens fazendo a sua parte no corpo, né, que era a nação do povo de Israel. O homem, obviamente, também podia cumprir a santidade que Deus exigia. Então, aqui nós temos um aspecto tanto particular, individual, como também um aspecto coletivo. E essa santidade que Deus exige do seu povo não é aparência exterior. A aparência exterior, ela precisa manifestar aquilo que acontece dentro do coração. Então, isso é uma coisa muito, mas muito importante, tá certo? E isso muda tudo. Na verdade, isso muda tudo, porque tem muita gente que vive uma religiosidade e nessa sua religiosidade eles procuram seguir preceitos, seguir leis, fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Ou seja, a vida de santidade deles, eles imaginam, por uma questão talvez de não conhecimento, de ignorância, eles imaginam que fazendo isso, eles estão no caminho de Deus, no caminho de uma santidade. Quando nada é mais errado. Porque quando você se vê na necessidade de cumprir algum preceito, alguma lei, isso mostra que o sujeito ele não teve entendimento e clareza de que, na verdade, precisa haver a conversão do coração. Precisa haver nosso interior, ele precisa ser mudado e transformado por Deus. E quando isso acontece, a questão dos preceitos e a questão das leis passam a ser uma grande alegria na vida do cristão sincero, do crente sincero. Eu creio que isso fica bem claro também, né, nas coisas que Deus fala ao seu povo. E interessante que as pessoas vão lendo e muitas vezes elas não conseguem, não têm essa clareza. Por quê? Porque falta a revelação da palavra do Senhor na vida delas. Então, amados, né, santidade é uma coisa que o Senhor ele precisa, ele exige. Então tem diversas coisas aqui que eles colocam, né? A questão das colheitas, do vinho, do azeite, não retenha coisa alguma, ou seja, mostre nas suas atitudes que você não é, por exemplo, como Caim. Caim reteve algo e ele não foi fiel, não foi sincero na sua oferta que ele entregou ao Senhor. Então, seja você sim sincero, aquilo que você diz que você irá fazer ao Senhor, faça. Aí ele fala também da consagração do primeiro filho, das primeiras vacas, cabras, ovelhas, tá legal? Vocês serão meu povo santo, tá certo? Ou seja, santidade interior. E uma coisa também, lá no versículo de número 31, ele fala sobre a carne despedaçada, ou seja, ela era considerada imunda. Por isso, o animal que tinha sido morto, não da maneira como Deus pede que os animais sejam mortos, né? Ele não deveria ser considerado. Ele seria um animal impróprio e imundo. Muito bem, amados. Vamos agora no capítulo de número 23. Nós vamos dar seguimento aí à nossa leitura. E aí nós vamos ver o que o Senhor vai nos falar. Na verdade, o capítulo 23, ele começa, né, os versículos iniciais, até lá no versículo de número 13, mais ou menos. Deus está convocando o seu povo para que viva a integridade e a justiça. Vamos ler então dos versículos 1 até o 9. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça e não incline o seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso da sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado.
Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. E não explore os estrangeiros. Você sabe o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Esse capítulo aqui trata então sobre essa questão de ser verdadeiro, de serem justos. Os israelitas, eles deveriam andar em integridade e consideração para com todos os homens. Na verdade, esses preceitos aqui são preceitos que valem para todos os homens em todos os tempos, não importa a religião e não importa a credo, raça, etc, etc. Isso aqui deveria fazer parte, né, da prática de cada ser humano. E, por exemplo, ele começa falando sobre a questão dos falsos testemunhos. Não deem falso testemunho, né? Não espalhem notícias falsas. Inclusive aqui diz, nem tenha convivência com uma pessoa que é dessa natureza, né? que vive testemunhando maldosamente. Literalmente, esse testemunha maldosa aqui, né, dá para dizer pelo hebraico que é aquela que testemunha, é uma testemunha de violência. Lá no versículo 2, então, ele também fala uma outra coisa importante: não se deixe levar pela maioria, não seguirás a multidão. Uma condenação, né, da turba, isso não pode ser o indicativo moral de uma pessoa. A justiça não deveria ser pervertida, nem por atos, nem por palavras, nem por causa de uma multidão que está lá pressionando a pessoa a tomar uma decisão e uma atitude. Ele fala também de um processo legal, não seja parcial, ou seja, não favoreça a pessoa em detrimento da outra. Há quem pense que essa palavra é um erro de cópia que se refere ao rico, porque ali diz no finalzinho, né? Não em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Mas sempre tem a necessidade de se advertir contra a injustiça feita, né, por causa de uma simpatia deturpada. Então o cara é amigo, ele é vizinho, ele é conhecido, e aí ele favorece o seu conhecido. Então não existe não deveria para nos existir isso na vida de cada ser humano, mas principalmente na vida de crentes, de cristãos sinceros, né? E ele continua, ele vai dizendo aqui no versículos 4 e 5, a questão do boi do teu inimigo, né? Se ele tiver algum problema, se tiver perdido, vá lá e devolva ele. Não é só a conduta, né, que não deve ser determinada pela opinião pública, mas também a atitude dessa multidão, ou pela própria compaixão do pobre, a antipatia das pessoal, vamos assim dizer, ou mesmo a inimizade, o ódio. Isso também não deveria ser determinante de um comportamento social ou insocial, né, vamos assim dizer, um comportamento rude, agressivo ou detrativo ou detrator em relação a alguma pessoa. Não vale a pena nós tratarmos mal uma pessoa só porque ela de repente é nossa inimiga, ela não gosta da gente. E nós temos sempre pessoas dessa natureza aí à nossa volta, né? Então, muitas vezes, o que a pessoa faz, ela tem um problema, sofre alguma situação, aí a gente vira o olho para lá, vira o olho para cá, tipo assim, não é comigo. Isso faz lembrar aquela parábola do bom samaritano que Jesus contou, né? Passou lá um religioso, lá, um sujeito, um sacerdote, passou lá um levita, ou seja, duas pessoas que conheciam a fundo a palavra de Deus, mas viram um sujeito lá esticado na rua, os bandidos tinham detonado com ele, não fizeram absolutamente nada. Que tipo de exemplo, que tipo de testemunho é esse de uma pessoa que passa ao largo? Eu também tive uma experiência bem triste pra gente, né? Tipo assim, olhar para dentro de si mesmo e pensar, puxa vida, né? A gente tem que ser um pouco melhor do que nós somos. Estava andando na rua e de repente o trânsito parou, né? O sinaleiro lá na frente fechou. E aí, quando me dei conta, tinha um carro ali, eram duas pistas, né? Duas pistas que iam para frente. Lá na frente estava um carro que morreu. E aí o sujeito saiu do carro e começou a empurrar. E assim, não sem tempo, uma senhora na minha frente que estava num carro e um sujeito que estava
atrás daquele cara, saíram do carro e foram lá ajudar ele a empurrar. E eu fiquei olhando aquilo, eu pensei, puxa vida, que exemplo que eu estou dando aqui de cristão e que não saí, fui lá e ajudei, sabe? Então, nós temos muitas vezes também essa situação de achar que eu estou indo para um lugar, eu estou com muita pressa, eu não posso parar, eu tenho compromissos urgentes ali na frente, não, sabe? Por causa de 10, 15 segundos ali, você de repente, ou talvez ali no caso do bom samaritano, ali foi mais, porque ali ele levou o sujeito, levantou ele, colocou num ambiente, num albergue, para eles tratarem dele, ou seja, isso demandou, obviamente, algumas horas. Então, amados, nós precisamos olhar para dentro da gente, para ver que tipo de atitude nós estamos tomando em relação ao nosso próximo, né? E, quiçá, em relação ao nosso inimigo. Lá no verso do número 6, fala sobre a questão de julgamentos, processos legais, não perverterás o julgamento, ou seja, não deturpe os direitos do pobre lá no tribunal. Tá? E é o preceito inverso do versículo 3 que nós vimos antes ali, tá bom? Lá no versículo 7 ele fala sobre a acusação, a falsa acusação. E lá ele diz assim, não te metas com acusações falsas, ou seja, te afasta desse negócio. Não tenha relacionamento nenhum com a injustiça. Porque Deus diz assim, eu não vou justificar o cara que vive na injustiça. Ou seja, Deus, né, quando, no hebraico, essa frase enfatiza que fazer essa coisa, essas tais coisas, ou seja, as injustiças, isso coloca a pessoa em oposição a um Deus que é santo. E ele não compactua e não pode nunca aceitar qualquer forma de maldade. Verso de número 8 fala sobre a questão do suborno, né? Aqui é uma coisa muito crítica, porque nós vivemos um tempo em que é o toma lá da cá, né? Ou você me dá isso, eu te dou aquilo, os 10% são 20% do valor para mim no bolso, para eu poder aprovar a tua licitação, tua obra. E infelizmente essas coisas acontecem, né, numa rotina, numa frequência tão assustadora que a gente se pergunta que tempo é esse que nós estamos vivendo, em que o normal parece ser uma vida de suborno. O suborno ele cega até o perspicaz, diz uma tradução. Ou seja, o sujeito ele não consegue enxergar. Ele perverte as causas dos justos, ou seja, não apenas as palavras, né? Mas sim as causas dos justos são pervertidas, são mudadas, são alteradas, e tudo em função de um suborno. Então nós temos sim que mostrar integridade na nossa caminhada com Jesus. E no versículo de número 9, fala sobre a questão dos forasteiros, de não explorar os forasteiros. Aqui a gente pode incluir não explorar aqueles humildes, aqueles pobres, aqueles que, né, não têm condições. Né? Tem uma tradução que diz assim, conheceis o coração do forasteiro, ou seja, vá lá e tenta entender a vida daquela pessoa que está sofrendo, que está do forasteiro, do pobre, do humilde. Muitas e muitas vezes Deus enfatizou aqui para o povo de Israel a responsabilidade que eles tinham em relação a essas pessoas, né? Em especial aqueles que não tinham os direitos todos plenos, aquelas pessoas que precisavam de ajuda. Ou seja, nesse sentido, Deus lembra da situação deles, do povo de Israel, lá na época do Egito, em que eles foram realmente humilhados e lá não tinha ninguém por eles. Isso é algo muito interessante. Eles viveram na pele essa situação, tá certo? E eles, obviamente, eles tiveram a compaixão de Deus. E é isso que Deus está pedindo para mim e também para você, que nós tenhamos compaixão das pessoas que são humildes e que não têm condições. Amados, com esses preceitos aqui, eu quero encerrar esse momento. E uma das perguntas que nós precisamos fazer é a seguinte, né? Como está a sua vida em relação a essas coisas que nós acabamos de falar? Como está a sua vida em relação à integridade? Porque a santidade do crente se manifesta nas suas atitudes. Então a pergunta é, quais têm sido as suas atitudes, né? Inclusive quando ninguém vê. Inclusive quando ninguém vê.
Então, isso é muito importante. E se nesse pequeno estudo que nós fizemos aqui, você percebeu que algumas coisas estão pervertidas na sua caminhada com Jesus, com Deus, por favor, dobra agora mesmo teu joelho e fale com Deus e peça perdão. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque tu és um Deus santo e quando tu pedes que a gente também seja santo, tu não estás pedindo nada absurdo. Tu estás pedindo algo que nós podemos fazer. Senão, tu jamais pedirias algo para nós desse tipo. Ou seja, quando tu pedes, é porque tu sabes que nós temos condições plenas de sermos santos, de vivermos, né, na busca da santidade. Então, Senhor, ajuda-nos para que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós sejamos pessoas íntegras, honestas, que mostram com as suas atitudes que tu és Deus, que tu és poderoso e que tu és o nosso Deus. Abençoa a vida de cada um que está junto comigo orando. Derrama o teu poder, teu Santo Espírito, a graça da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fiquem nessa maravilhosa e gostosa paz de Jesus. Amém?